Você está vivendo uma das maiores transformações estruturais da história da humanidade. E talvez ainda não tenha percebido. A internet mudou a forma como a informação circula. A blockchain está mudando a forma como o valor circula. E valor é poder. Valor é confiança. Valor é propriedade. Se você entende isso profundamente, você não apenas aprende tecnologia. Você reposiciona sua mentalidade no século XXI. A maioria das pessoas pensa que blockchain é sinônimo de criptomoeda. Esse é o primeiro erro estratégico. Criptomoeda é apenas uma aplicação. Blockchain é a infraestrutura. É como confundir e-mail com internet. A internet é o protocolo que permite comunicação descentralizada. A blockchain é o protocolo que permite registro de valor descentralizado. E registro é tudo. Quem controla o registro controla o sistema. Historicamente, toda a sociedade dependeu de um intermediário confiável. Bancos registram dinheiro, cartórios registram propriedade, governos registram identidade, bolsas registram ações, empresas registram contratos. O problema não é o registro. O problema é a centralização do registro. Porque centralização cria três coisas inevitáveis: poder concentrado, risco sistêmico e dependência. Imagine um livro caixa físico guardado em uma sala. Apenas uma pessoa tem a chave. Se essa pessoa altera o registro, você não tem como auditar. Se essa sala pega fogo, o histórico desaparece. Se essa pessoa decide bloquear seu acesso, você perde o direito de provar que algo é seu. Agora substitua essa sala por um banco, ou por um governo, ou por uma grande empresa de tecnologia. A lógica é a mesma. Blockchain nasce para resolver exatamente isso. Ela é, na essência mais pura, um livro-razão distribuído. Um registro público, imutável e verificável, compartilhado por milhares de computadores ao redor do mundo. Não existe uma sala. Não existe uma chave única. Não existe um dono central. Funciona assim. Sempre que uma transação acontece, ela não é registrada em um único servidor. Ela é validada por uma rede inteira de participantes. Esses participantes seguem regras matemáticas rígidas chamadas de protocolo. Se a transação estiver correta, ela é agrupada com outras em um bloco. Esse bloco recebe um código criptográfico único chamado hash. Esse hash carrega a impressão digital do bloco anterior. É aqui que entra o nome blockchain, bloco encadeado ao bloco anterior. Se alguém tentar alterar um único dado em um bloco antigo, o hash muda. Se o hash muda, a cadeia quebra. Se a cadeia quebra, a rede inteira rejeita. Isso cria algo que nunca existiu antes em escala global. Confiança sem intermediário. Pense na profundidade disso. Durante séculos, confiança foi construída por reputação, por força militar, por lei ou por autoridade institucional. Agora ela pode ser construída por matemática. Isso muda o jogo. Mas entender o conceito não é suficiente. Você precisa entender como isso altera comportamento. Primeiro, impacto prático. Propriedade digital real. Antes da blockchain, qualquer ativo digital era copiável. Uma imagem, um documento, um arquivo. Não existia escassez digital. Agora existe. Quando um ativo é registrado em blockchain, ele passa a ter autenticidade verificável. Isso muda o mercado de arte, de jogos, de contratos e de identidade digital. Segundo impacto, eliminação de intermediários. Sempre que você usa um banco para transferir dinheiro internacionalmente, você paga taxa. Sempre que você depende de uma plataforma para intermediar um contrato, você aceita regras impostas. Blockchain permite transações ponto a ponto. Isso reduz custo, aumenta a velocidade e altera a lógica econômica. Terceiro impacto, transparência auditável. Imagine uma ONG que recebe doações. Em vez de confiar em relatórios, você pode rastrear cada movimentação em tempo real. Imagine uma cadeia de suprimentos, onde cada etapa do produto é registrada. Você sabe exatamente de onde veio, quem produziu, quando foi transportado. Isso não é teoria. Já acontece. Agora vamos aprofundar na estrutura técnica, mas de forma prática. Toda blockchain funciona sobre três pilares: descentralização, criptografia e consenso.
Descentralização significa que não há servidor central. A rede é formada por nós. Cada nó possui uma cópia do histórico completo. Isso cria redundância. Se 10% dos computadores falharem, o sistema continua. Se 30% tentarem fraudar, precisam convencer os outros 70%. Isso é estatística aplicada à segurança. Criptografia é o mecanismo que protege a integridade dos dados. Cada usuário possui uma chave privada e uma chave pública. A chave privada é como sua assinatura digital secreta. Se você perde essa chave, você perde acesso aos seus ativos. Isso ensina uma lição poderosa. Na blockchain, responsabilidade é individual. Não existe "esqueci minha senha". Isso exige maturidade digital. Consenso é o processo pelo qual a rede decide quais transações são válidas. Existem diferentes mecanismos. O mais conhecido é Proof of Work, utilizado pelo Bitcoin. Nele, computadores competem resolvendo problemas matemáticos complexos. Quem resolve primeiro valida o bloco e recebe recompensa. Isso exige energia. Por isso, o sistema é seguro. Fraudar exigiria poder computacional gigantesco. Outro modelo é Proof of Stake, onde a validação depende da quantidade de ativos que o participante possui e bloqueia como garantia. Cada modelo tem implicações econômicas diferentes. Agora pense estrategicamente. Blockchain não é apenas tecnologia, é um modelo de governança. É uma forma alternativa de organizar confiança coletiva. Isso ameaça estruturas tradicionais. Bancos percebem isso. Governos percebem isso. Empresas percebem isso. Mas aqui está o ponto mais importante para você como indivíduo. Blockchain muda o eixo de responsabilidade. Se antes você dependia de instituições para guardar, registrar e validar seus ativos, agora você pode assumir esse papel. Isso é libertador, mas também exige competência. Como aplicar isso na prática? Primeiro passo: alfabetização digital profunda. Entenda como funcionam carteiras digitais. Entenda a diferença entre custodial e não custodial. Em uma carteira custodial, uma empresa guarda suas chaves. Em uma não custodial, você guarda. Mais liberdade significa mais responsabilidade. Segundo passo: pense em blockchain como infraestrutura, não como especulação. Muitos entram apenas pelo preço das criptomoedas. Isso é superficial. Pergunte-se quais problemas reais essa tecnologia resolve. Onde há ineficiência, excesso de intermediação, falta de transparência? A resposta aponta oportunidades. Terceiro passo: observe o movimento institucional. Grandes bancos estão criando soluções baseadas em blockchain. Governos estudam moedas digitais de banco central. Empresas implementam contratos inteligentes. Contratos inteligentes são códigos autoexecutáveis. Se condição X acontece, ação Y é executada automaticamente, sem advogado intermediando a execução, sem burocracia. Isso reduz fricção. Agora pare e reflita. Toda grande mudança estrutural passa por 3 fases: negação, especulação e integração. Estamos na transição entre especulação e integração. Quem entende apenas como investimento pode ganhar dinheiro. Quem entende como infraestrutura pode reposicionar carreira, negócio e mentalidade. Imagine um mundo onde identidade digital é soberana, onde você controla seus próprios dados, onde seu histórico acadêmico, médico e financeiro está sob sua posse, não sob posse de plataformas. Isso redefine poder, mas existe risco. Toda tecnologia é neutra. Pode ser usada para liberdade ou controle. A mesma infraestrutura que descentraliza pode ser adaptada para monitoramento estatal se mal aplicada. Por isso, compreensão é essencial. Quem não entende, delega. Quem delega, perde poder. O verdadeiro valor da blockchain não está no hype, está na reconfiguração da confiança. E aqui está a mudança comportamental que você precisa fazer. Comece a pensar em sistemas, não apenas em ferramentas. Blockchain é um sistema. Pergunte-se sempre: esse processo precisa de intermediário? Essa confiança pode ser matematizada? Esse registro pode ser auditável publicamente?
Essa lógica pode ser automatizada? Se você começa a pensar assim, você não apenas entende blockchain, você começa a enxergar ineficiências invisíveis para a maioria. No próximo bloco, vamos aprofundar nas aplicações reais, nas implicações econômicas, nos contratos inteligentes, nas finanças descentralizadas e no impacto geopolítico dessa tecnologia. Você vai entender não apenas como funciona, mas como isso pode alterar seu posicionamento profissional e estratégico nos próximos anos. Se você entendeu a base estrutural da blockchain, agora precisa enxergar onde isso toca a realidade concreta. Tecnologia só importa quando altera comportamento, reduz fricção ou redistribui poder. E é exatamente isso que está acontecendo. Vamos começar pelas finanças descentralizadas. Durante séculos, acesso a crédito, investimento e proteção patrimonial dependeu de instituições bancárias. Elas definem regras, taxas, prazos e quem pode ou não participar. Com a lógica da blockchain, surgem protocolos financeiros que operam sem banco central. Você conecta sua carteira digital, interage diretamente com o contrato inteligente e executa uma operação. Sem gerente, sem papelada, sem autorização subjetiva. Como isso funciona na prática? Um contrato inteligente é um código que executa automaticamente quando certas condições são cumpridas. Imagine que você empreste um ativo digital para alguém. Em vez de confiar na palavra da pessoa, você deposita o valor em um contrato inteligente. O contrato exige uma garantia maior que o valor emprestado. Se o tomador não devolve no prazo, o sistema automaticamente liquida a garantia. Não há emoção. Não há negociação posterior. Apenas execução lógica. Isso muda a dinâmica do risco. O risco deixa de ser baseado em reputação humana e passa a ser baseado em colateral e código. Isso reduz subjetividade, reduz custo operacional, aumenta velocidade, mas existe algo mais profundo aqui. Quando você utiliza um protocolo descentralizado, você está interagindo com infraestrutura global. Não importa seu país, sua classe social ou seu histórico bancário. Se você tem acesso à internet e entende o protocolo, você participa. Isso tem implicações geopolíticas enormes. Pessoas em países com moeda fraca passam a ter acesso a ativos globais. Pessoas excluídas do sistema bancário passam a ter alternativas. Agora, pense no impacto em contratos tradicionais. Um contrato comum depende de interpretação jurídica, prazos judiciais e execução coercitiva. Um contrato inteligente depende de código. Se a condição acontece, o resultado é automático. Isso não elimina o direito, mas redefine o tipo de acordo que pode ser automatizado. Pagamentos recorrentes, distribuição de royalties, divisão de lucros, seguros paramétricos. Tudo isso pode ser programado. Seguro paramétrico é um exemplo poderoso. Imagine um agricultor que contrata um seguro contra a seca. Em vez de passar por auditorias demoradas após o prejuízo, o contrato inteligente é conectado a dados climáticos confiáveis. Se o índice de chuva ficar abaixo de determinado nível, o pagamento é automaticamente liberado. Sem disputa, sem atraso. Isso é eficiência aplicada. Agora vamos falar sobre tokenização. Tokenizar significa representar um ativo real em forma digital dentro da blockchain. Um imóvel pode ser fracionado em milhares de tokens. Cada token representa uma fração de propriedade. Isso aumenta a liquidez, permite que pequenos investidores participem de ativos antes inacessíveis. Permite transferências globais instantâneas. Perceba o que está acontecendo. Ativos físicos estão sendo convertidos em ativos programáveis. Programabilidade é a palavra-chave. Quando um ativo é programável, você pode automatizar regras sobre ele, pode restringir transferências, pode definir direitos de voto, pode distribuir rendimentos automaticamente. Isso transforma mercados. Mas agora vem o ponto estratégico para você. Toda nova infraestrutura cria dois tipos de pessoas: usuários passivos e construtores ativos. Usuários apenas utilizam ferramentas, construtores entendem a lógica por trás e criam soluções. Se você quer se posicionar à frente,
Precisa sair da mentalidade de consumidor e entrar na mentalidade de arquiteto. Mesmo que você não seja programador, você pode entender a lógica de sistemas descentralizados, pode identificar setores ineficientes, pode propor aplicações, pode investir tempo em compreender como funciona a governança em redes distribuídas. Governança em blockchain é outro ponto crítico. Algumas redes permitem que detentores de tokens votem em mudanças no protocolo. Isso cria uma espécie de democracia digital, baseada em participação econômica. Quem tem mais participação tem mais influência. Isso não é perfeito, mas é um experimento estrutural de governança descentralizada em escala global. Agora reflita. Estamos testando novos modelos de coordenação humana. Isso vai além de dinheiro. Organizações autônomas descentralizadas, conhecidas como DAOs, operam com regras codificadas. Recursos são geridos coletivamente com transparência pública. Decisões são votadas digitalmente. Tesouros são movimentados por contratos inteligentes. Isso redefine o conceito tradicional de empresa. Imagine uma organização global, sem sede física, sem hierarquia rígida, coordenada por código e governada por participantes distribuídos. Isso já existe e está evoluindo, mas com poder vem risco. Vulnerabilidades de código podem gerar perdas massivas. Falhas de governança podem concentrar poder. Projetos mal estruturados podem desaparecer. Por isso, conhecimento técnico e análise crítica são essenciais. Não basta acreditar na narrativa. É preciso entender arquitetura, incentivos econômicos e riscos sistêmicos. Agora vamos tocar em um ponto psicológico importante. Blockchain exige responsabilidade individual elevada. Quando você controla sua própria chave privada, você é seu próprio banco. Se você erra, não há central de atendimento para resolver. Isso obriga maturidade financeira, obriga disciplina operacional, obriga estudo. Isso é libertador para quem assume responsabilidade e assustador para quem busca tutela constante. A mudança comportamental necessária é clara: desenvolver autonomia digital. Isso significa aprender sobre segurança cibernética básica, armazenamento seguro de chaves, verificação de contratos antes de interagir, análise crítica de projetos. Não é sobre especulação rápida, é sobre soberania digital. Agora vamos expandir para impacto macroeconômico. Se transações podem ocorrer sem bancos, se ativos podem circular sem bolsas tradicionais, se contratos podem executar sem tribunais intermediando execução simples, o que acontece com as instituições atuais? Elas desaparecem? Não. Elas se adaptam. Incorporam tecnologia, criam versões próprias, regulam. Governos estão desenvolvendo moedas digitais de banco central. A diferença é fundamental. Uma moeda digital estatal não é descentralizada como o Bitcoin. Ela é programável e controlada pelo Banco Central. Pode aumentar a eficiência de pagamentos, mas também pode ampliar capacidade de monitoramento. Isso abre debates sobre privacidade, liberdade financeira e controle estatal. Você precisa entender essa diferença para não confundir descentralização com digitalização. Digital não significa descentralizado. Essa distinção é crucial. Agora pense estrategicamente sobre carreira. Profissionais que entendem blockchain não apenas como investimento, mas como infraestrutura, tornam-se valiosos em bancos, fintechs, empresas de tecnologia, consultorias e até governos. Conhecimento em contratos inteligentes, segurança de rede, tokenização e governança digital é diferencial competitivo. Mesmo se sua área não for tecnologia, você pode aplicar a lógica. Advogados precisam entender contratos inteligentes, contadores precisam entender ativos digitais, gestores precisam entender modelos descentralizados, empreendedores precisam enxergar oportunidades de reduzir intermediários. A pergunta prática que você deve fazer agora é: onde na minha realidade atual existe dependência excessiva de intermediários? Onde há falta de transparência? Onde processos poderiam ser automatizados por regras claras e imutáveis? Essa reflexão já começa a mudar sua mentalidade. Blockchain não é moda tecnológica.
É um experimento global de reestruturação de confiança e coordenação econômica. Alguns projetos falharão, bolhas especulativas continuarão, mas a infraestrutura está sendo construída. E infraestrutura, quando amadurece, redefine mercados inteiros. No próximo bloco, vamos aprofundar na lógica econômica do Bitcoin como reserva de valor, nos mecanismos de escassez digital, na segurança baseada em energia e na narrativa monetária que desafia sistemas tradicionais. Você vai entender não apenas o funcionamento técnico, mas o impacto psicológico e econômico da primeira aplicação massiva da blockchain. Agora entramos no ponto mais sensível e, ao mesmo tempo, mais mal compreendido de toda essa revolução: o Bitcoin como manifestação prática da escassez digital. Durante milhares de anos, o dinheiro foi baseado em confiança institucional ou em escassez física. Ouro é escasso porque é difícil de extrair. Moeda fiduciária depende da confiança no governo emissor. O Bitcoin introduz algo que nunca existiu antes: escassez matemática verificável globalmente. Pela primeira vez na história, existe um ativo cuja oferta é previsível, transparente e impossível de alterar sem consenso massivo da rede. Não importa qual governo esteja no poder, não importa qual crise econômica aconteça. A emissão segue um cronograma programado. Isso muda completamente a relação entre indivíduo e moeda. Vamos entender o mecanismo profundamente. O Bitcoin funciona através de mineração em Proof of Work. Mineradores competem para resolver problemas matemáticos complexos. Esse processo exige energia real. Essa energia não é desperdício. Ela é o que ancora o sistema na realidade física. Para atacar a rede, seria necessário gastar energia equivalente ou superior à da própria rede. Isso torna o ataque economicamente inviável. Agora pense na lógica econômica disso. O Bitcoin transforma energia em segurança, e segurança em confiança. Confiança em valor. A cada aproximadamente 4 anos, ocorre o halving, um evento que reduz pela metade a emissão de novos bitcoins. Isso significa que a oferta nova diminui progressivamente até atingir o limite máximo de 21 milhões de unidades. Não é uma promessa política. É código auditável. Escassez programada cria um comportamento psicológico diferente. Em sistemas fiduciários, governos podem expandir a base monetária para estimular a economia. Isso dilui o poder de compra ao longo do tempo. No Bitcoin, a previsibilidade cria uma narrativa de reserva de valor. Muitas pessoas o enxergam como ouro digital. Mas aqui é onde você precisa pensar além da narrativa superficial. O valor de qualquer ativo depende de 3 fatores: escassez, utilidade e crença coletiva. O ouro é valioso porque é escasso, tem utilidade industrial e há milênios de crença cultural. O Bitcoin é escasso por código, tem utilidade como rede de transferência descentralizada e está construindo crença coletiva através da adoção. A diferença crucial é que o Bitcoin é transportável globalmente em minutos. É divisível em frações minúsculas, é verificável sem precisar de autoridade central. Isso altera a eficiência do armazenamento e transferência de valor. Agora, imagine alguém vivendo em um país com hiperinflação. A moeda local perde poder de compra rapidamente. O acesso a dólar é restrito. O Bitcoin se torna a alternativa de preservação de valor e mobilidade financeira. Não depende de permissão, não depende de fronteiras. Isso não significa que é isento de volatilidade. A volatilidade é consequência da fase de adoção. Quanto menor o mercado comparado a ativos globais tradicionais, maior a oscilação. Mas volatilidade não invalida a estrutura, apenas reflete estágio de maturidade. Agora vamos para um ponto que poucos analisam com profundidade: incentivos econômicos. A rede Bitcoin funciona porque todos os participantes têm incentivos alinhados. Mineradores recebem recompensa por proteger a rede. Usuários pagam taxas para ter suas transações incluídas. Investidores mantêm ativos esperando valorização. Desenvolvedores contribuem para a melhoria do protocolo. Cada grupo tem interesse em manter a integridade do sistema.
Isso cria um ecossistema autorregulado. Pense nisso como uma máquina econômica, onde comportamento racional individual fortalece o coletivo. Se um minerador tenta fraudar, ele destrói o valor do ativo que recebe como recompensa. Se um desenvolvedor propõe mudança prejudicial, a comunidade pode rejeitar. O consenso é distribuído. Mas aqui está a parte estratégica para sua mentalidade. O Bitcoin obriga você a repensar o conceito de dinheiro. Dinheiro não é apenas papel ou número em banco. Dinheiro é tecnologia de armazenamento de energia humana. Quando você trabalha, você converte tempo e esforço em valor monetário. Se esse valor é diluído ao longo do tempo por expansão monetária, sua energia armazenada perde força. Essa reflexão muda comportamento financeiro. Você começa a perguntar: onde estou armazenando minha energia? Em um sistema inflacionário previsível, em ativos produtivos, em infraestrutura digital descentralizada? Não é uma questão ideológica, é análise estrutural. Agora vamos aprofundar na segurança baseada em energia. Muitas críticas apontam o consumo energético da mineração, mas essa crítica ignora a comparação estrutural. O sistema bancário tradicional consome energia massiva em prédios, servidores, transporte de dinheiro físico, segurança, agências, infraestrutura global. A diferença é que o consumo do Bitcoin é transparente e mensurável. Além disso, energia utilizada pode ser excedente, renovável ou desperdiçada. Em algumas regiões, mineração utiliza energia que seria perdida por incapacidade de armazenamento. Isso transforma custo energético em segurança econômica. Mas o ponto principal não é defender ou atacar, é entender a lógica. Segurança descentralizada tem custo, liberdade tem custo, autonomia tem custo. Agora reflita sobre soberania individual. Se você possui Bitcoin em uma carteira cuja chave privada apenas você controla, ninguém pode confiscar sem acesso físico ou digital à sua chave. Isso é radicalmente diferente de ativos sob custódia bancária. Isso cria novo nível de responsabilidade e poder. Entretanto, essa soberania exige disciplina extrema, armazenamento seguro, backups offline, entendimento de phishing, cuidado com engenharia social. A tecnologia empodera, mas não protege contra a ignorância. Isso nos leva a um princípio maior. Tecnologia amplifica comportamento humano. Se você é disciplinado, ela amplia sua autonomia. Se é negligente, amplifica seus erros. Agora pense no impacto macro. Bancos centrais operam política monetária ajustando juros e oferta de moeda. O Bitcoin opera com política monetária fixa. Isso cria um contraste filosófico entre flexibilidade centralizada e rigidez programada. Cada modelo tem vantagens e riscos. A questão não é escolher cegamente um lado, é compreender implicações. Se mais pessoas passam a armazenar valor em ativos escassos digitais, governos podem perder parte do controle indireto exercido via política monetária. Isso altera equilíbrio de poder. Por isso, regulação se torna inevitável, não para destruir a tecnologia, mas para integrá-la ao sistema existente. Agora você precisa internalizar algo fundamental. O Bitcoin não é apenas um ativo, é uma narrativa monetária alternativa. É uma proposta de que confiança pode ser ancorada em matemática, não em autoridade política. Mesmo que você não invista, entender essa narrativa expande sua visão sobre economia. A mudança comportamental aqui é estratégica. Pare de enxergar dinheiro apenas como meio de troca imediato. Comece a enxergá-lo como reserva estratégica de energia. Avalie riscos de diluição. Avalie riscos de custódia. Avalie riscos regulatórios. Essa análise transforma sua relação com finanças pessoais. No próximo bloco, vamos explorar os riscos reais, as limitações técnicas, os ataques possíveis, os ciclos especulativos, os erros comuns e como desenvolver pensamento crítico dentro desse ecossistema. Porque maturidade não é apenas entender potencial, é compreender vulnerabilidades. Agora é o momento de maturidade intelectual. Até aqui você viu potencial, arquitetura, escassez programada, soberania digital.
Mas toda estrutura poderosa carrega vulnerabilidades. Se você quer agir com inteligência estratégica, precisa entender os riscos com a mesma profundidade que entende as oportunidades. Primeiro risco: vulnerabilidade de código. Blockchain é software. Contratos inteligentes são software. E software pode conter falhas. Um erro lógico em um contrato pode permitir exploração. E diferente de sistemas tradicionais, onde é possível reverter operações judicialmente ou administrativamente, em redes descentralizadas, a execução é automática. Se o código permite, o sistema executa, sem julgamento moral. Isso significa que segurança em blockchain não é apenas criptografia forte, é auditoria rigorosa, é revisão de código, é testes extensivos. Grandes perdas históricas ocorreram não porque a blockchain falhou, mas porque aplicações mal programadas foram exploradas. Segundo risco: risco de custódia. Muitas pessoas entram nesse ecossistema e deixam ativos em corretoras centralizadas por conveniência. Isso recria o problema original da centralização. Se a empresa é mal administrada, fraudulenta ou sofre ataque, o usuário perde. Não porque a blockchain falhou, mas porque delegou custódia. Aqui está uma mudança comportamental essencial: diferenciar propriedade real de promessa de propriedade. Se você não controla sua chave privada, você não controla o ativo. Essa é uma regra estrutural. Terceiro risco: risco regulatório. Governos não ignoram sistemas que movem bilhões de dólares fora da estrutura tradicional. Regulamentações podem limitar operações, exigir identificação, tributar, restringir plataformas. Isso não significa que a tecnologia desaparece. Significa que o ambiente muda. Quem age sem acompanhar cenário regulatório opera no escuro. Quarto risco: ciclos especulativos. Toda inovação tecnológica passa por bolhas. Internet passou, ferrovias passaram, energia elétrica passou. Blockchain também passa. Ciclos de euforia são seguidos por correções severas. Pessoas que entram movidas por ganância sem compreensão estrutural são as primeiras a sair traumatizadas. Aqui está a diferença entre especulador e estrategista. Especulador reage a preço. Estrategista reage a fundamentos. O estrategista entende que volatilidade faz parte do processo de descoberta de valor em ativos emergentes. Agora vamos falar sobre ataques possíveis. Um dos mais discutidos é o chamado ataque de 51%. Se um grupo controla mais de 50% do poder computacional de uma rede baseada em Proof of Work, teoricamente poderia reorganizar blocos recentes e realizar gastos duplos. Na prática, em redes grandes como Bitcoin, o custo para isso é tão elevado que torna o ataque economicamente irracional. O agressor destruiria a confiança no próprio ativo que tenta explorar. Esse ponto é fundamental. Segurança em blockchain é baseada em teoria dos jogos. Atacar o sistema frequentemente é menos lucrativo do que participar honestamente dele, mas nem todas as redes têm o mesmo nível de segurança. Redes menores são mais vulneráveis. Por isso, análise crítica é essencial antes de confiar valor significativo a qualquer protocolo. Outro risco relevante é complexidade técnica. Quanto mais camadas são construídas sobre a infraestrutura básica, maior a superfície de ataque. Finanças descentralizadas envolvem múltiplos contratos interligados. Uma falha em um componente pode afetar outros. Interoperabilidade aumenta a utilidade, mas também aumenta a complexidade. Isso nos leva a uma regra prática. Nunca interaja com algo que você não entende minimamente. Se você não sabe como o protocolo gera retorno, provavelmente você é a fonte do retorno de alguém. Agora, vamos tocar em um ponto psicológico profundo. Blockchain atrai dois extremos: ceticismo absoluto e fé irracional. Ambos são perigosos. Ceticismo extremo impede aprendizado. Fé irracional elimina pensamento crítico. A postura correta é curiosidade disciplinada. Estude fundamentos técnicos. Analise incentivos econômicos. Observe a adoção real. Avalie riscos. E só então tome decisões. Outro erro comum
é confundir descentralização nominal com descentralização real. Muitos projetos utilizam a palavra descentralizado como marketing, mas concentram poder de decisão em poucas entidades. Pergunte sempre: quem controla a atualização do protocolo? Quem valida transações? Quem possui maior concentração de tokens? Transparência existe, mas exige que você investigue. Agora vamos aprofundar na limitação estrutural. Blockchain pública prioriza segurança e descentralização. Isso muitas vezes reduz escalabilidade. Quanto mais nós validando, maior a segurança, mas também maior a limitação de velocidade. Soluções de segunda camada surgem para aumentar capacidade de transações sem comprometer a base. Isso mostra que o ecossistema está em constante evolução. Nenhuma tecnologia nasce perfeita. Ela amadurece. Outra limitação é irreversibilidade. Em sistemas tradicionais, erros podem ser contestados. Em blockchain, transações confirmadas são permanentes. Isso exige dupla verificação antes de qualquer envio. Disciplina operacional torna-se habilidade essencial. Agora, observe a transformação interna necessária. Você precisa desenvolver 3 competências: compreensão técnica básica, inteligência econômica e autocontrole emocional. Compreensão técnica básica para não ser manipulado por narrativas vazias. Inteligência econômica para avaliar sustentabilidade de modelos. Autocontrole emocional para não agir por pânico ou euforia. Essa tríade define maturidade no ecossistema. Vamos além. Blockchain não substitui completamente sistemas tradicionais. Ela os pressiona a evoluir. Bancos adotam tecnologia distribuída internamente. Governos estudam integração. Empresas testam tokenização. O futuro provável não é substituição total, mas hibridização. Quem entende isso, evita extremismos. Agora pense estrategicamente no longo prazo. A verdadeira mudança não é preço. É infraestrutura invisível sendo construída. Protocolos de identidade digital, rastreabilidade de cadeias produtivas, liquidação quase instantânea de ativos globais, automação contratual. Quando infraestrutura amadurece, ela se torna invisível. Você usa sem perceber. Assim como usa TCP/IP sem pensar na internet. Se você internalizar tudo isso, sua mentalidade muda. Você para de ver blockchain como aposta especulativa. Começa a enxergar como arquitetura de coordenação econômica. E aqui está o ponto final desta parte. Liberdade financeira não vem da tecnologia. Vem da combinação entre tecnologia e responsabilidade pessoal. Blockchain oferece ferramentas poderosas, mas ferramentas sem competência é risco. No último bloco, vamos consolidar tudo em uma visão estratégica de longo prazo, conectando tecnologia, economia, comportamento humano e posicionamento pessoal. Você vai sair com um mapa mental claro de como se posicionar nesse novo cenário. Agora você precisa sair do nível técnico e entrar no nível estratégico definitivo, porque tecnologia por si só não transforma ninguém. O que transforma é a forma como você se posiciona diante dela. Blockchain não é apenas uma inovação tecnológica. É uma mudança de paradigma sobre como humanos coordenam confiança, valor e propriedade em escala global. E toda mudança de paradigma cria assimetria. Quem entende cedo, se posiciona. Quem ignora, reage tarde. A pergunta central não é: vai substituir bancos? Ou vai valorizar? A pergunta central é: como essa infraestrutura altera as regras do jogo nos próximos 10 a 20 anos? Vamos consolidar tudo. Primeiro, estamos migrando de confiança institucional para confiança programável. Isso não significa fim das instituições. Significa que parte da função delas pode ser automatizada por código auditável. Isso reduz fricção, reduz dependência, reduz custo de verificação. Segundo, ativos estão se tornando programáveis, dinheiro programável, contratos programáveis, propriedade programável. Quando algo é programável, você pode incorporar lógica automática. Isso aumenta a eficiência sistêmica. Terceiro,
Soberania digital está se tornando possível, mas não obrigatória. A maioria continuará delegando custódia e responsabilidade por conveniência. Uma minoria assumirá controle direto. Essa minoria precisa estar preparada. Agora vamos traduzir isso para posicionamento pessoal. Existem 4 níveis de posicionamento nesse novo cenário. O primeiro é o nível ignorante passivo. A pessoa não entende a tecnologia, não estuda, não acompanha, mas eventualmente será impactada por ela de forma indireta. Moedas digitais estatais, sistemas bancários integrados, rastreabilidade automatizada. Ela apenas aceita mudanças. O segundo é o usuário superficial. Entra por especulação. Compra ativos por hype. Segue influenciadores. Não entende arquitetura. Vive ciclos emocionais de euforia e pânico. Esse perfil é comum e raramente constrói vantagem estrutural. O terceiro é o participante consciente. Entende fundamentos. Sabe diferenciar descentralização real de marketing. Avalia risco. Diversifica. Aprende sobre segurança. Acompanha evolução regulatória. Esse perfil já opera com maturidade. O quarto é o arquiteto estratégico. Esse é raro. Ele enxerga blockchain como infraestrutura de longo prazo. Conecta essa tecnologia com sua área de atuação. Desenvolve competências complementares. Entende incentivos econômicos. Observa a geopolítica. Ele não reage ao mercado. Ele antecipa transformações. Você precisa decidir em qual nível quer estar. Agora vamos falar de aplicação prática concreta para os próximos anos. Primeiro, educação contínua. Não apenas vídeos superficiais. Estude fundamentos técnicos básicos. Entenda como funcionam chaves públicas e privadas. Entenda consenso. Entenda tokenização. Mesmo que você nunca programe, compreensão estrutural muda sua leitura de mundo. Segundo, desenvolva disciplina operacional. Se optar por participar financeiramente, comece pequeno. Teste transações. Aprenda a utilizar carteiras. Faça backups seguros. Trate segurança digital como trata segurança física. Terceiro, amplie visão profissional. Pergunte-se: minha área será impactada por registros imutáveis, por contratos automáticos, por tokenização? Se você é advogado, como contratos inteligentes alteram prática jurídica? Se é contador, como registrar ativos digitais? Se é empreendedor, como reduzir intermediários? Quarto, desenvolva pensamento sistêmico. Blockchain é apenas uma peça de uma transformação maior que envolve inteligência artificial, internet das coisas e digitalização global. O futuro não é uma tecnologia isolada, é a convergência delas. Agora vamos abordar o aspecto psicológico final. A maioria das pessoas vive reativamente. Espera que o sistema mude para então se adaptar, mas mudanças estruturais premiam antecipação. Não se trata de prever preço, trata-se de compreender direção. Direção aponta para maior digitalização, maior programabilidade de ativos, maior disputa entre centralização eficiente e descentralização soberana. Esse conflito moldará as próximas décadas. Você não precisa escolher um lado ideológico. Precisa entender ambos. Precisa saber quando centralização é eficiente e quando descentralização é necessária. Blockchain não é solução universal. É ferramenta poderosa para problemas específicos: falta de confiança, excesso de intermediários, necessidade de transparência auditável, escassez digital verificável. Se você aplicar essa lente mental ao seu cotidiano, começa a enxergar oportunidades invisíveis. Observe uma cadeia produtiva opaca. Observe um setor com burocracia excessiva. Observe mercados com baixa liquidez. Pergunte: registro distribuído resolveria isso? Automação por contrato inteligente reduziria custo? Tokenização ampliaria acesso? Esse tipo de pergunta transforma você de consumidor em estrategista. Agora internalize a mudança mais profunda de todas: responsabilidade. No modelo tradicional, você delega, banco guarda, governo regula, empresa intermedia. No modelo descentralizado,
você escolhe assumir controle. Isso exige estudo, exige disciplina, exige maturidade emocional. Liberdade financeira sem responsabilidade é ilusão. Autonomia digital sem conhecimento é risco. Se você absorveu tudo até aqui, sua mente já expandiu. Você não enxerga mais blockchain como moda, enxerga como arquitetura emergente de coordenação econômica. E mesmo que parte dessa revolução mude de forma, mesmo que tecnologias específicas evoluam ou desapareçam, a ideia central permanecerá. Confiança pode ser estruturada por código distribuído. Essa ideia é irreversível. A partir de agora você pode voltar à superficialidade ou pode aprofundar-se estrategicamente. Pode agir por impulso ou por compreensão. Pode delegar ou pode assumir responsabilidade. A tecnologia já está avançando. A única variável sob seu controle é seu nível de entendimento e posicionamento. E quem entende infraestrutura antes que ela se torne invisível, constrói vantagem antes que ela se torne óbvia. Aqui termina o conteúdo. A transformação depende da sua aplicação.